Fala galera, Yuri The Nerd Guy aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês comentando a mão final do Heads Up entre o Isildur One e o Pavel no Party Poker Millions. Muitos estão falando que esse call no Heads Up é o call do século, porque valia o torneio, né? Valia o Heads Up. Os dois estavam com stack praticamente iguais, e se o Isildur errasse esse call, ele praticamente perderia o Heads Up, que estava valendo 400 mil euros, se eu não me engano. E enfim, eu vou pontuar os acertos e erros que os dois cometeram nessa mão. Antes de começar essa análise, eu gostaria também de parabenizar o João Simão, meu grande amigo João Simão, que fez uma ótima performance nesse evento. Ele fez 3 mesas finais, um heads up também com o ídolo Patrick Antonius no High Roller e um quarto lugar nesse mesmo main event que o Isildur ganhou. Então é isso aí, vamos para a análise. Então, os dois começam com 33, o stack efetivo nesse heads up está de 33 big blinds, que é o stack do Pavel, 470 milhões no blind de 14 milhões. A ação pré-flop eu não tenho muito o que falar. Na verdade, até o river, a mão foi bem padrão. Pré-flop, o Isildur abre com rei 6, Pavel defende com dama 7 suited. Eu não acho que tribetar esse dama 7 suited seja uma... Lógico, poderia tribetar, poderia, mas eu acho que tem mãos muito melhores para fazer isso. Acho que defender é muito mais padrão, acho muito melhor. Bom, o Pavel obviamente abre de check, não faz sentido nenhum ele ter donk bet nesse board, e o Isildur com certeza vai ter muito c-bet nesse board, porque favorece muito o range dele em heads up. Normalmente as pessoas tribetam um range muito mais linear, ou pelo menos deveriam, não sei se o Pavel estava fazendo isso, mas o Pavel deveria tribetar obviamente todos os pares acima de 9, então ele não tem nenhuma trinca nesse board. O Pavel provavelmente deveria tribetar também todos os valete 10 suited, ou seja, são 4 combinações a menos de straights para ele. Ele deveria tribetar rei dama, maior parte, rei dama suited com certeza, rei 9 suited também ele deveria tribetar a maior parte, se não todos. Então é um board em que o Isildur tem muita vantagem, tem muito mais polaridade que o Pavel. E decide fazer um c-bet standard com a mão dele, eu acho bem de boa. Se betar esse rei 6 suited, ele ainda tem o backdoor flush draw, que dá uma equidadezinha extra para ele. O Pavel também não tem outra ação além de check call, então até aí tudo padrão. Ele tem um Ice, uma carta que favorece também muito o range do Isildur, então o Pavel deve dar check 100% das vezes. Aqui o Isildur tem duas decisões, na minha opinião, ou um bet baixo ou check. Eu não acho que esse size de bet dele seja bom. Às vezes as pessoas ficam um pouco engessadas, travadas, pensando que elas devem betar grande o tempo inteiro. E eu não concordo com isso. Acho que o Isildur pode ter mais de um tamanho de aposta nesse turn. E com certeza o rei 6, se for para betar, entraria muito mais no range de bet baixo. Ele tem mãos muito mais fortes para fazerem bets maiores, mãos que tem muito mais incentivo para betar maior. Nesse caso, o bet de rei 6 seria para cobrar de alguns flush draws que o Pavel vai de check call, obviamente de alguns 9s e algumas damas. Então não tem sentido algum ele fazer um bet grande. Enfim, ele faz um bet de 100 milhões no pote de 160 milhões. O Pavel também não tem o porquê da check raise nesse momento. O Pavel não faz o Isildur foldar nenhuma mão melhor quando ele dá check raise aqui. Então é um call bem claro. E aí vem um 5 de copas e o Pavel decide ir ao win. Esse river eu acho que é a parte chave da mão, a parte principal, é a parte que eu vou gastar mais tempo comentando. Eu não gosto desse bluff do Pavel. Eu acho que quando você vai decidir entre blefar ou não uma mão, você pode seguir algumas regras que são a seguinte. A primeira delas é, você deve blefar geralmente as mãos que estão
as mãos que são mais fracas, estão no bottom do seu range, que chega até ali, né? Então, com certeza o Dama 7 não é uma das mãos mais fracas que o Pavel tem nessa situação. Segunda coisa que eu penso antes de blefar é se eu bloqueio ou não cartas que poderiam formar mãos muito fortes do meu oponente. Que bloqueiam mãos que meu oponente poderia dar call. Então, essas cartas seriam valete de copas, 10 de copas. As principais são essas duas, com certeza. E a terceira coisa que eu sempre gosto de analisar eu gosto de fazer, na verdade, não é analisar, é de contar uma boa história, né? E esse bluff do Pavel não conta uma boa história. Ele tem mãos que jogam assim? Deveria ter? Sim. Mas não são muitas. E por não ser muitas mãos de valor, você deve ter poucos bluffs também. Por isso que eu acho que o Dama 7 é uma péssima escolha. Primeiro porque se ele está blefando o terceiro par, ele está blefando demais e ele não bloqueia nenhuma carta das mãos fortes do oponente. Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais teórica o que você deve também levar em consideração antes de dar um Hero Call no River. Então a primeira coisa que você deve saber é qual a porcentagem de vezes que você deve estar certo no seu call. Então nesse caso o Pavel choveu 299 milhões num pote de 370 milhões. Então o Isildur tem que dar call de 299 milhões para um pote que vai para 968 milhões. Então você faz a conta, 299 divididos por 968, 30%. Então o Isildur tem que estar certo 31% das vezes para ser lucrativo. Porque se ele está certo 30%, ele vai ser break-even nesse call. Então a segunda coisa que você deve pensar é quantos combos de valor o seu oponente tem. Então vamos lá. Eu sinceramente não consegui encontrar muitos. Eu coloquei aqui os combos de valor que eu acho que o Pavel poderia jogar dessa maneira. Eu sinceramente coloquei esses ases suited dando chove, mas eu não acho que faz sentido ele dar chove com esses flush nuts, porque basicamente ele bloqueia uma boa parte das mãos que o Isildur daria call, que são os pares de as. Então eu sinceramente tiraria essas mãos do range dele. Eu posso deixar um ou outro, um ás de copas aqui, então eu posso deixar, sei lá, vou deixar esses combos aqui como chove. Outras mãos que ele poderia jogar dessa maneira são os gut shots e flush draw, que ele poderia check call duas streets e chovar o river. Os outros flush draws que ele tinha no turn, eu não acho que ele possa ir de check call, então ele teria que ir ou de check fold ou check shove. Inclusive eu acho que boa parte desses gut shots com flush draw ele também iria check shove, então eu não posso deixar todos aqui, na minha opinião. Então eu vou deixar alguns só, os mais fortes, eu vou tirar alguns combos. E eu coloquei metade dos straights, dos valete 10. Então essas mãos no total dão 16 combos, então ele tem 16 mãos que ele iria win nesse river. Quantas mãos ele deve blefar nesse river? Então, se o Isildur tem que estar certo 30% das vezes, o Pavel tem que ter 30% de bluff e 70% de valor para ser exatamente equilibrado. Então, vamos encontrar quais os combos de valor que o Pavel poderia colocar. Então, como que eu sei quantos combos de bluffs eu tenho que ter nesse spot? Então, basicamente, se ele tem 16 combos de valor, esses 16 combos de valor equivalem a 70%. Como o range dele tem que ser equilibrado em 30 a 70, né? O Isildur tem que estar certo 30%, ele tem que ter 30% de bluff e 70% de valor. Então, esses 16 combos equivalem a 70% e X equivale a 30%. Então, esse X vai ser a quantidade de bluffs que o Pavel deve ter nesse river. Então, você faz uma regra de 3. Eu vou fazer aqui rapidão. Então, 16 vezes 30 divididos por 70. O Pavel tem que ter mais ou menos 6,8 combos de bluff. Vamos colocar 7 combos de bluff aí para arredondar. Então, vamos lá. E como que a gente vai encontrar esses combos de bluff? Como eu falei, você deve ter mãos que bloqueiam a parte do range do oponente que vai te dar call. Então, para mim, as melhores mãos que se encaixariam no bluff aqui seriam valete 9 com valete de copas, porque você bloqueia o 9, que é trinca, 2 pares, bloqueio o valete, que são straights, e bloqueio copas, que são flushes. Então, basicamente, eu posso deixar... Vamos colocar aqui
os valete... Isso, valete 9 com valete de copas. E 10 e 9 com 10 de copas, obviamente. Só aí nós já temos 6 bluffs. Então... E no total nós podemos ter só 7 bluffs, senão a gente vai estar overbluffando a situação. Então, se o Isildur sabe que... Não é que ele não tem como saber, mas se o Isildur sabe que a população overbluffa nessa situação, se o Isildur entende que o Pavel não tem tantas mãos de valor assim no range dele, se torna um call muito mais fácil. E por que se torna um call ainda mais fácil? Porque o Isildur tem o rei de copas. Ou seja, ele tira todas essas mãos aqui que o Pavel... essas mãos, esses top pairs com flush draw que o Pavel poderia ter, que jogariam assim, o Isildur bloqueia. Então, corta uma boa parte do range de valor do Pavel. Outro motivo pelo qual eu acho que o Pavel não deveria blefar o Dama 7 suited dele é porque o Isildur com certeza vai desistir de alguns bluffs dele no river. Ele tem alguns gut shots que vão blefar, 2 streets vão desistir no river, ele tem algumas mãos muito random também que vão blefar com certeza, porque esse board favorece muito a ele. Então é isso, galera. Pensar sempre nesses 3 pontos que eu citei aí antes de decidir se você deve ou não blefar uma mão. Eu tiro o chapéu pro call do Isildur, óbvio, porque analisando assim friamente, sem estar com a pressão do dinheiro, sem estar com a pressão, sem o calor do momento, é muito mais fácil, mas o poker é isso. Eu acho que você tem que estudar o suficiente para você chegar numa situação dessa e ter experiência o suficiente, ter estudado o suficiente para saber que o oponente vai overbluffar e não tem tantas mãos de valor assim, e que você pode dar call com o seu segundo par bloqueando os flushes também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu não estou acostumado a gravar assim, comentando rápido assim sobre uma mão. Geralmente eu tenho mais tempo para analisar quando estou dando um coaching para os meus alunos ou, enfim, analisando por mim mesmo. E é isso. Me desculpa aí se eu repetir muitas coisas. E também quero dizer que as coisas que eu falei aqui são só a minha opinião. Eu não estou falando que eu estou 100% certo. Mas essa é a minha maneira de estudar e essa é a minha maneira de enxergar esse spot. E eu espero que vocês tenham curtido aí. Então, deixem suas críticas, elogios nos comentários aí. Dá um subscribe se você curtiu também e compartilha aí com a galera se você acha que esse vídeo vai acrescentar alguma coisa aí na vida de vocês. Valeu? Então é isso, até a próxima, galera. Um abraço. So close. Pavel willing him to fold. This is for the title. Doesn't want to call, but his gut's telling him. Only the nut flush plays this. Oh, what a goal! That's phenomenal! Oh my God! That is the greatest goal I've seen live here in Rotterdam. You saw it. Isildur made the call of the tournament.